O lance é, desesperada e acuada, porque a esquerda teve que recuar nesse processo como um todo, ela ficou sem caminho para ir. É como se a esquerda, na base dos próprios erros, na base da convocação, do documento levantado pelo Kim Kataguiri do vazamento das imagens que a CNN fez, e a demissão do G. Dias, como eles estão chamando, o general Gonçalves Dias, a esquerda, né, no caso o PT, falou, não, agora a gente vai para ataque. E parte do ataque é assumir a CPI. Estão falando que Renan Calheiros vai ser relator da CPI, e eles vão tentar montar uma CPI que vá para cima dos bolsonaristas. E aí temos dois problemas aqui. O primeiro problema é, ora, se eles forem para cima dos bolsonaristas e revelarem a atuação de empresários bolsonaristas, de formadores de opinião nessa história toda, que eu acredito que vai acontecer, eu não acho ruim, tá? Mas eles roubam, em parte, vamos dizer assim, o assunto para o adversário. Ou seja, eles pegam um tema que envolve Flávio Dino, que envolve Lula, e vão jogar no colo do bolsonarismo. E eles vão ter, junto da galera, posições suficientes para tanto, você não acha? O governo vai conseguir articular para ter uma CPMI muitos nomes dele, certo? Sim. A segunda coisa é, mesmo quando for ter os ataques ao adversário, nós vamos contar com qual tropa de choque? Qual tropa de choque? André Fernandes, que tem muita culpa no cartório, por exemplo. E, assim, isso seria terrível. Terrível o André Fernandes participar dessa CPI seria... Acabou a CPI. O problema, assim, eu vou colocar aqui, tá? Quando essa CPMI for agora colocar e o governo falou, vou participar, posso falar que eu acho que vai acontecer? Boa parte dos deputados bolsonaristas vão tirar o pé, porque muitos deles poderão entrar no polo passivo. Já estão tirando. Tem um zoom bem grande, eu quero confirmar com você, porque eu vi no fim de semana, um feriado, falando que, assim, vários começaram, não, beleza, é isso aí, ladrão aí, nine. É que eles estavam... Tá que nem um jogo de pôquer, sabe? Tá todo mundo Pagando blefando. blefando. Todo mundo blefando. Os bolsonaristas estavam, estão recuando, aí agora vamos pra cima. Pra manter a narrativa que eles são inocentes, o culpado é o Lula, que são os infiltrados. O Lula viu, então vamos. Tá, paguei. 6. Gritou 6 o governo. E agora tá todo mundo meio com medo, não sabe, porque assim, pode ser ruim pra todo mundo, ninguém sabe o que vai acontecer nessa CPI, na verdade. Vocês sabem quem não tem culpa nenhuma no cartório, qualidade técnica, né, pra enfrentar esses caras, né? A gente, né? MBL na figura de Kim Katsumoto Kataguiri. A gente não tem nada a ver, a gente denunciou a tentativa de golpe bolsonarista e estamos denunciando esse complô petista. A gente tá a cavalheiro aqui. Se meter o Kim lá na comissão, sozinho ele faz a parte. Agora, a pergunta, você acha que querem colocar o Kim na comissão? Óbvio que é uma decisão que passa, em última instância, pelo próprio partido dele, né? Os nomes que vão pra CPI e tal. Mas, pra ter o nosso famoso japa ardiloso, como diz o Nando Moura, tá? Você vai precisar de um pouco mais. E o que tá rolando, o que eu tô sabendo tá rolando na oposição, né? E aí você que tá me assistindo, assim, eventualmente você é um bolsonarista, eu peço que você ouça o que eu tô falando aqui de coração aberto. Porque, assim, eu quero ferrar o Dino agora. Agora o foco é pegar o Dino pra depois pegar o Lula. Qualificação técnica esses caras não tem. Não vai falar que a André Fernandes tem qualificação técnica, que com todo respeito ao delegado Caveira, ele é um deputado que tá iniciando, ele ainda vai aprender pra ir pra cima dos caras. Agora, Eduardo Bolsonaro, que perdeu a cabeça com um cara que ficou provocando ele, esses caras não têm condição de fazer enfrentamento. Não ache que xingar o cara de comunista, apontar as contradições do comunismo do Flávio Dino, vai fazer algum dano jurídico numa CPI. A CPI é um jogo que tem que ter apresentação de provas, convocação de testemunhas e elaboração de um relatório que, no fim, cause danos e que possa gerar, por exemplo, consequências judiciais contra o seu adversário, tá? Não imagine que chamar alguém de comunista numa CPI vai gerar esse tipo de consequência. Não irá. Então a CPI não é sobre dar showzinho. Só que para os deputados bolsonaristas, infelizmente, a CPI é uma tentativa de gerar show, sim. E a maior parte desses nomes são nomes que não são qualificados, que não têm condição de fazer esse tipo de enfrentamento, que já vem perdendo, assim, em sequência nas comissões para o Flávio Dino. Outro dia perderam para o Silvio Almeida. Então eu peço, assim, para vocês, com muita calma, com muito carinho, que pressionem, assim, o seu deputado de oposição para que ele estude, fale assim, por favor, eu entendi que você vai denunciar que o cara é comunista, mas tem como estudar a matéria aqui, por favor, tem como ir ali para pegar o dinheiro e não ficar fazendo defesa do Bolsonaro, porque quanto mais fala do Bolsonaro, mais ajuda os caras a colocarem o próprio Bolsonaro no polo central ali. Quebre esse favor, por favor, tá? Porque assim, do jeito que eles estão fazendo, a gente já viu, não deu certo. Todas as convocações do Dino não deram certo para a oposição. A oposição só perdeu, tá?
pessoal perguntando como é que tá o Kim. Kim, ele tá se recuperando, tá? Tá convalescendo ali da cirurgia que ele acabou de fazer, que vai melhorar muito a questão de saúde dele, porque ele vai melhorar o sono dele, tá? Ó, pessoal, ó, só já entraram 4 pessoas aqui no clube, falta uma pra eu fazer sorteio da revista da revista autografada. Vamos lá, vamos pro 5 que eu quero. Hoje tem Dilma com caveira. Se a gente atingir 5, Então, por favor, pessoal, corra aqui nos comentários, fala assim, entra, porque eu quero, mano, tropa. Nossa, eu tava, enquanto você tava falando, eu tava pensando, essa CPI vai ser um desastre pros bolsonaristas e pra todo mundo, na verdade. Porque eles vão querer defender, cara, assim, eles vão querer defender gente que tem culpa no cartório, eles vão querer defender gente que invadiu lá, e vão descobrir coisa que ainda não tava, vamos dizer, não estava aberta aí, vai ter muita gente culpada, o governo vai usar isso como arma. Vai ser horrível. Eles vão fazer de tudo para ganhar like para essa galera aí. O Marcos Duval foi lá na prisão, lembra? Naquele ginásio. Lembro. O Marcos Duval foi lá, ele gostou de ficar famoso. O que estão comentando é justamente isso. Porque assim, ó, se eu sou um estrategista por parte da galera da esquerda, tá? Olha só, e é importante vocês estão assistindo aqui fazer o mesmo raciocínio que eu tô fazendo. Junito, me corrija se você achar que eu falei alguma besteira. Tô falando aqui humildemente. O PT tem deputados que estão desde a legislatura, por exemplo, que foi de 2003 a 2006, final de 2006, tá? São deputados muito, muito experientes. Deputados que participaram das mais diversas CPIs, já tiveram defender o indefensável inúmeras vezes. A gente teve que defender o PT na CPI dos Correios, a famosa CPI que revelou o mensalão. Tá? Gente que participou de CPIs durante a queda do governo Dilma. Gente que também participou de CPIs, sei lá, em governos estaduais, em assembleias estaduais. Tá? Gente que conhece do riscado, que está agindo de forma articulada e que não está concorrendo entre si para ver quem tem mais audiência defendendo o Lula. Esses caras têm experiência na própria defesa, é uma gente resistente. Tá? E política, assim como qualquer coisa na vida, passa por respeitar a capacidade ofensiva e defensiva do seu adversário. Quem subestima ele, em geral, se dá mal. Tá? Eu estou colocando isso porque se eu sou um estrategista do PT e eu falo, ora, não há mais como fugir dessa questão, porque revelaram as imagens e ficou complicado, o que me resta é ganhar na qualidade. É dominar a CPI. É de dentro da CPI enfrentar e atacar o adversário e deixar o adversário no corner, conseguir a maior parte das convocações. E o problema é que o adversário, no caso o bolsonarismo, ele tá indo muito machucado. Tá? Eu vou comentar aqui, empresários, grupos de mídia que participaram direto e indiretamente disso, vão querer ser convocados para participar disso. Uma coisa é um deputado querendo aparecer. Outra coisa é um empresário. Dos mais diversos, esses caras querem aparecer? Não. E se começarem a quebrar sigilo bancário, como o Junito disse, vários deputados bolsonaristas já começaram a tirar o pé da história. Com medo. Então, assim, pode ser que dê caca assim, entendeu? Assim, se eu sou um cara do petismo, eu começaria a pensar bem em como armar esse time de gente experiente para, no cansaço, derrotar os adversários, tá? E, novamente, volto a falar para vocês. O Congresso Nacional não é feito de 513 Kins Kataguiris. Kim só tem um. Se tivesse um cara com a metade das qualidades do Kim, já dava pra jogar. Eu, por enquanto, não encontrei nenhum, senhor Junito. Senhor Renan Santos, agora vamos fazer um pensamento aqui, um ensaio. Digamos que está acontecendo a CPI. Do lado bolsonarista vai ser quebrado sigilos bancários e tal, e pode ser que surja muita coisa. Do lado petista, se confirmar o que a gente já vem desconfiando, que eles foram complacentes com isso, qual lado vai tomar mais atraso? Assim, ó, belíssima pergunta, hein, Junito. Eu tendo a achar que quem tá no governo sempre toma mais atraso. Será? Eu acho Dessa vez? Não, olha só, porque o Bolsonaro, ele é um cara que vai perder pra mim, ele vai perder os direitos políticos dele. Eu acho quase inevitável perder os direitos políticos do Bolsonaro. Os bolsonaristas perderam a eleição. E eles não estão podendo fazer uso desse discurso golpista. Muitos deputados e apoiadores e tal vão ser arrolados nisso. Mas onde eu quero chegar? Eles também já seriam arrolados porque eles já estão sendo investigados pelo Alexandre de Moraes. Em alguma medida, vamos dizer assim, a existência deles depende muito dos humores, dos avanços do inquérito do Xandão. Tá? Posto isso de lado, o governo nem sequer precisava ter participado disso do dia 8. Ele não precisava ter feito nada disso. Então, o governo ele só trouxe para si um prejuízo gigante.
E eu volto a falar, ninguém toma uma decisão estúpida dessas e arriscada se ele não tá imaginando uma recompensa grande do outro lado. Todo mundo sabe, eu já venho falando aqui. Agora, graças a Deus, os bolsonaristas estão falando isso, porque a gente foi o primeiro a falar. Que eles fizeram isso porque isso faz parte de uma agenda de regulamentação de mídia e de recrudescimento político e concentração de poder na mão de tribunais superiores e grande imprensa através de uma desidratação das redes sociais. Venho falando isso. E parece que essas coisas estão bem amarradas. Obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga para seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais cortes vindo de onde? Do nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho e uma live à noite, que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força para quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia.